E já estamos de volta, agradecendo sempre, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você no Vida e Saúde. Hoje falando sobre dislexia, recebendo ele que é neuropsicólogo. Se tem alguém que entende essa região aqui, está aqui hoje, hein? Está aqui ao vivo para nos esclarecer, para entender, para nos ajudar aí a entender a realidade de hoje. Dislexia, dificuldade na escrita, dificuldade na leitura, na atenção, tudo isso nós estamos entendendo hoje no programa Vida e Saúde, né? E você pode ligar e participar. O telefone, coloca na tela o telefone, 19 3871 9620, liga de todo o Brasil, fique à vontade. Você pode também participar pelo e-mail, fica mais fácil no e-mail, é mais rápido, mais barato, ótimo também. videsaude@rs21.com.br para você ligar e interagir conosco, né? Faça a sua pergunta aqui, o Dr. Ricardo Franco de Lima, né? Doutor, vamos lá para Criciúma, Nova Veneza. Quem está acompanhando aí é o nosso amigo Elisandro Rocha. Um abraço, Elisandro, que Deus abençoe, está lá com a sua família, está pedindo para mandar um abraço, família maravilhosa aí de Nova Veneza, Criciúma. Ele falou assim, parabéns pelo programa, sua equipe e todos, né, por abordar temas como esse, super importantes, está dizendo, para ajudar a esclarecer, até solucionar problemas em nossas vidas. Ele tem uma pergunta interessante aqui, doutor. Aliás, toda a pergunta é interessantíssima aqui. Gostaria de saber se uma pessoa pode nascer, ele colocou assim, normal, e ao longo da sua vida desenvolver a dislexia, né? Está pedindo para mandar um abraço para a sua família em Criciúma, Nova Veneza, que acompanham sempre o programa de carteirinha, está dizendo Elisandro. Daí, doutor, uma pessoa pode, acho que mais ou menos aquilo que o senhor estava falando, né? Isso. Nasce normal e algum acidente lá na frente, um trauma lá na frente, adquirir, é isso? Sim, aí a gente não chamaria de dislexia, né? Mas no caso da dislexia, o indivíduo, ele já vai, a gente pode considerar dessa forma para ficar mais fácil da gente compreender, né? Então, o indivíduo, ele já vai realmente nascer com esse transtorno, pelo fato dele ter raízes, causas, né, etiologia já biológica, lá nos genes, no desenvolvimento do cérebro. Hereditário também? Isso, né? Então, tem fatores genéticos e ambientais juntos, né, para a manifestação desse transtorno. Ô, doutor Ricardo, uma pessoa com dislexia tem que lembrar a questão também do preconceito, da compreensão, do tamanho da abordagem. Não é que a pessoa que é inferior, etc. Isso é preconceito, né? Ele só tem dificuldade da leitura, né? Dificuldade da escrita, mas ele tem todas as habilidades necessárias para desenvolver qualquer coisa, né? Então, ele só tem dificuldade na hora de expressar a escrita e na hora de expressar a leitura, só isso, né? É um distúrbio, por isso dislexia, o distúrbio na fala, na escrita, enfim. O resto, normal, né? Esse é um aspecto importante, porque assim, tem uma série de critérios que a gente considera para o diagnóstico, né, de critérios, por exemplo, de exclusão diagnóstica. Então, uma criança com dislexia, esse é um ponto importante de esclarecer, ela não pode apresentar determinadas características, como, por exemplo, um rebaixamento intelectual, né, uma diminuição de inteligência, ou, por exemplo, déficits sensoriais, né, então, auditivo, visual, né, ou motor mais grave, porque aí, ou até psicológico, enfim, quer dizer, não tem algo antes que justifique, né, a dificuldade na leitura e na escrita. Né? Por outro lado, eu tenho alguns critérios que a gente poderia considerar como de inclusão, quer dizer, eu tenho algum perfil, né, cognitivo, de linguagem específico para a gente indicar que esse indivíduo tenha dislexia. Então, muitas vezes até esse indivíduo pode ter, muitas vezes não, sempre tem muitas outras habilidades, né? Às vezes habilidades artísticas relacionadas à criatividade, enfim, que a literatura tem indicado também. Então, a dificuldade, ela, como o senhor falou, ela é específica na leitura e na escrita. Né? Exatamente. Está vendo? Para a gente esclarecer, não é porque é uma pessoa de segunda classe, não, de segunda categoria. Pelo contrário, né? Então, é uma dificuldade por esses problemas que nós estamos aprendendo hoje aqui. A nossa amiga Maria Gorete Rezende, lá de Rezende Costa, Minas Gerais, estive lá com a graça de Deus, ela manda um abraço para todos nós, o programa está demais, ela já tem todos os CDs do Frei, já ouviu e já aprendeu as músicas. Obrigado, Ana Maria, um beijo para a senhora e Padre Éder aí de Rezende Costa também, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado, cidade maravilhosa, cidade do artesanato, lá no Minas Gerais, a cidade do artesanato, que maravilha. Vamos continuar um pouquinho em Minas Gerais, agora vamos para Belo Horizonte. É a nossa amiga Rosilene Viana Soares. Dona Rosilene, Deus abençoe, um beijo no seu coração, viu, querida? Meu sobrinho tem 6 anos, sofre de falta de atenção.
ele sempre pensa no que vai fazer lá na frente. Qual o profissional ideal para cuidar do caso dele? Acho que pensa lá na frente, pensa que vai fazer e talvez o atual seja um pouco disperso. Como ajudá-lo e que profissional aí no caso do sobrinho da dona Rosilene, doutor? Bom, nessa faixa etária, né, 6 anos, a criança, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento, ela ainda está desenvolvendo essa habilidade de atenção, de organização, né, de raciocínio, enfim. Só que o que tem que ser visto é o quanto que essa característica, né, que você referiu está causando algum tipo de impacto, né, negativo, não só no relacionamento ali em casa, né, nas relações familiares, mas principalmente na escola. Quer dizer, o quanto que essa característica prejudica realmente o desenvolvimento dele, né? E se a resposta for sim, aí sim merece algum tipo de avaliação, né? Novamente, eu acho que é importante a avaliação com diferentes profissionais, com o neurologista, com o psicólogo, cada um na sua especificidade vai ter um olhar a respeito dessa característica, né? E aí verificar se realmente é apenas uma característica do desenvolvimento ou se, de repente, configura um transtorno, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas a gente não pode fazer essa relação, né? Por exemplo, dificuldade em leitura é igual a dislexia, ou dificuldade de atenção é igual ao TDAH. Realmente, para chegar nesse ponto, precisa avaliar. Ok. A pergunta aqui da Ana, a Ana não disse da onde, Ana, mas assim, vale para todas as Anas. Obrigado, Ana. Ela tem um neto com 12 anos, né, que tem dislexia. Melhorou a fala, porém a escrita não houve melhora. Ela faz tratamento com um medicamento chamado Ritalina. Ela gostaria de saber se o neto tem que tomar esse remédio para a vida inteira ou tem um momento que ele vai poder parar de tomar esse remédio Ritalina. Aproveitando a pergunta da Ana, aliás, na pergunta da Ana, assim, melhorou a fala, mas não a escrita. Geralmente a dislexia é a fala e a escrita, né? Ou seja, pode desenvolver um e o outro ficar para trás, ou trata um, o outro vem também como bônus, etc. Como é que é nesse caso? Né? Bom, a dislexia, né, ela vai ter, o indivíduo com dislexia tem uma alteração no componente fonológico da linguagem. Então, a linguagem, ela é formada por diferentes componentes. Então, sintaxe, semântica, pragmática, fonologia, enfim. O indivíduo com dislexia tem uma alteração específica no componente fonológico. Na fala, Isso, na fala. Na verdade, nessa consciência de sons, da relação entre uma letra e som, então nessa percepção a gente chama de consciência fonológica ou no processamento fonológico. Então isso é característico da dislexia, né? Esse indivíduo, ele pode apresentar algumas alterações sim na linguagem oral, né? Não é típico de todos, mas isso pode acontecer. Tá? Mas quando a gente fala da dislexia enquanto transtorno de aprendizagem, o principal é a linguagem escrita, ou seja, a leitura e a escrita. No caso, né, dela, tem algumas coisas importantes. Então, o neto dela aqui. Que ela, como que é o nome dela? Desculpa. Ana, é o neto da Ana. Bom, Ana, um primeiro, né, é que se ele tem dislexia, é importante que ele faça o acompanhamento fonoaudiológico, né, que é o profissional aí que a gente tem que privilegiar para a intervenção, né? E aí esse profissional da fonoaudiologia, especialista em linguagem, né, vai intervir não só nas questões da oralidade, da linguagem oral, mas também na escrita, né, com programas específicos para essa intervenção. Isso é um ponto. Agora, o uso do medicamento, né, e o metilfenidato, que é um psicoestimulante, geralmente ele está indicado não para dislexia, porque a criança com dislexia não precisa tomar remédio, ela precisa de intervenção clínica, né? Geralmente o metilfenidato é utilizado O que é uma intervenção clínica? Por exemplo, a fonoaudiológica, né? Ou psicológica. Trabalhar as letras, os exatamente, sons, etc. Né? Aí isso vai variar de cada caso, né? Se precisa da psicopedagógica, fonoaudiológica. Mas a fono, ela é importante para todos os casos de dislexia, a principal, né? Okay. E as outras são coadjuvantes, vamos dizer assim. E o uso do remédio, muitas vezes é indicado quando a criança tem, aí pelo neurologista ou psiquiatra, faz esse tipo de indicação quando a criança tem alguma característica de dificuldade de atenção.
né? Então, não tem a ver com a dislexia especificamente. Agora, se precisa utilizar, né, durante muito tempo, isso precisa ser feito essa decisão, né, precisa ser feito com uma avaliação específica, um acompanhamento médico, né? Às vezes precisa durante bastante tempo, mas tem que juntar com a intervenção clínica, né? E aí, aos poucos, a criança vai adquirindo algumas estratégias, algumas habilidades, e isso indica a retirada paulatina aí da medicação. Mas a avaliação médica, nesse caso, é extremamente importante, porque é só ele que vai poder fazer essa indicação.